assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Ed Palmer era uma grande promessa no futebol americano na época da escola, tipo o herói da cidadezinha onde morava. Todo mundo achava que ele ia se dar bem na vida, sabe? Mas aí, tudo desandou. Ele fez uma besteira grande, foi preso e ficou uns bons anos atrás das grades. Quando ele finalmente sai da cadeia, não tem fama, nem grana, nem lugar direito para ir. A única opção dele é voltar para casa da avó, numa cidade bem pequena onde todo mundo lembra do que ele fez. Clima pesado. Só que é aí que a história começa de verdade. A vida do Palmer cruza com a de um garotinho super diferente chamado Sam. Sam é filho da vizinha dele, uma mulher toda enrolada que vive sumindo por causa das confusões dela. Enquanto a mãe do menino desaparece do mapa, a avó do Palmer, que é um amor de pessoa, meio que cuida do Sam. O menino é um doce, mas sofre um monte porque ele não é como os outros garotos. Ele gosta de se vestir de princesa, adora desenhos, fala com jeitinho e é muito sensível. E isso, infelizmente, faz com que outras crianças e até adultos fiquem pegando no pé dele. A avó do Palmer é tipo um anjo na terra, sempre tentando ajudar todo mundo. Só que ela morre logo no começo do filme. Sim, é triste. E aí o Palmer fica meio perdido de novo. Mas do nada, o Sam aparece mais uma vez e, sem ninguém para cuidar dele, adivinha quem tem que dar um jeito na situação? O próprio Palmer. Só que ele nem queria isso. Ele só queria seguir a vida dele, arrumar um emprego, ficar na dele. Mas não tem jeito. O Sam vai grudando nele aos poucos. É aquele tipo de relação que começa com muito estranhamento, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo aqui com esse menino? Mas aí a convivência vai quebrando o gelo. Enquanto o Palmer tenta reconstruir a vida, se reaproximar das pessoas, arrumar um trabalho, ele vira faxineiro numa escola. Ele também vai criando um laço com o Sam. E é lindo de ver como esse laço cresce. Palmer aprende a cuidar, proteger e até entender o jeito do menino. Ele começa a ver que o Sam, mesmo sendo diferente, é simplesmente uma criança querendo ser feliz, ser amada e aceita. E isso mexe com o Palmer, porque ele também está tentando ser aceito de novo, pela sociedade, pela cidade, por ele mesmo. Mas não pense que tudo é só fofura, não. A mãe do Sam volta e, como sempre, ela não tá nada bem. Tá com um namorado violento, envolvida com drogas, e quer levar o Sam de volta para aquela confusão toda. E o Palmer, que até então era só um cara tentando ficar fora de encrenca, percebe que não pode simplesmente deixar isso acontecer. Ele já ama o menino. E quando a gente ama alguém, a gente luta, né? Então o Palmer enfrenta um monte de coisa. A justiça, os erros do passado, o preconceito das pessoas e até os próprios medos. Tudo isso para tentar dar um lar seguro e cheio de amor pro Sam. E o legal é que o filme mostra como duas pessoas tão diferentes, um ex-presidiário durão e uma criança doce e sensível, podem se transformar juntas, só com convivência, carinho e respeito. Ed Palmer. Um homem que já teve um futuro brilhante pela frente. Quando era mais novo, ele era tipo o orgulho da cidadezinha dele. Jogava futebol americano super bem. Todo mundo achava que ele ia se dar bem na vida, virar alguém importante. Mas a vida não é tão simples, né? Aconteceu uma coisa ruim. Palmer se meteu numa encrenca daquelas que fazem você ir direto pra cadeia. E foi isso que rolou. Ele foi preso e ficou muitos anos lá dentro. Quando finalmente sai, ele já não é mais o garoto do time, nem o orgulho da cidade. Ele virou o ex-presidiário, e isso pesa. Todo mundo olha torto, todo mundo lembra do que ele fez. Ninguém dá muita chance. Sem ter para onde ir, Palmer volta para casa da única pessoa que ainda o recebe de braços abertos. A avó dele, a senhorinha chamada Vivian. E cara, que mulher maravilhosa. Ela é aquele tipo de vó que ainda acredita nas pessoas, que tem coração bom, sabe? Ela acolhe o neto sem julgamento, oferece um teto, comida e um pouco de paz. E é aí que aparece um garotinho chamado Sam. Sam é vizinho da Vivian e vive ali por perto. Ele é daqueles meninos que chama a atenção, mas não por gritar ou fazer bagunça. É porque ele é diferente. Gosta de usar roupas de princesa, adora bonecas, é super sensível, fala com jeitinho. E por isso, muita gente zoa ele. As outras crianças não entendem, os adultos falam mal e até a própria mãe dele, bom, ela quase nunca tá por perto.
A mãe do Sam, chamada Shelley, é um desastre. Vive se envolvendo com caras perigosos, desaparece por dias e deixa o filho meio largado. Aí quem acaba cuidando do Sam a maior parte do tempo? Isso mesmo, a avó do Palmer. Ela tem um coração tão grande que vira uma espécie de avó do menino também. E o Palmer, que no começo tá só tentando ficar quieto no canto dele, começa a notar o menino ali por perto o tempo todo. No início, Palmer não curte muito. Ele não entende o jeito do Sam. Acha tudo esquisito, não sabe como lidar, mas ele não fala nada, só observa. Enquanto isso, ele tenta arrumar um emprego e se manter longe de problemas. Consegue um trabalho como faxineiro numa escola e começa a seguir uma rotina. Mas aí, acontece uma coisa muito triste. A avó do Palmer morre de repente. Isso mexe com ele de um jeito forte. Ela era tudo o que ele tinha. Era a base dele ali fora. E com ela indo embora, parece que tudo desmorona de novo. Só que não é só ele que perde alguém importante. Sam também sente muito essa perda, porque ele também amava a Vivian. E agora, os dois estão ali, meio perdidos, meio sozinhos. Shelley, a mãe do Sam, não aparece. Some de novo. Some por dias. E quem é que sobra para cuidar do menino? Isso mesmo, Palmer. Mesmo sem querer, mesmo sem saber como, ele acaba ficando com Sam. No começo é tenso. Palmer ainda está tentando entender o que está rolando. Ele não tem experiência nenhuma com criança, ainda mais com uma criança tão diferente, tão única como o Sam. Mas a vida vai colocando os dois juntos. Palmer começa a levar Sam para a escola, a dar comida para ele, a arrumar o cabelo dele, a ajudar nas tarefas. E mesmo sem entender tudo, ele vai fazendo. Vai aprendendo com o tempo. E o Sam, que é super carinhoso e cheio de imaginação, começa a confiar no Palmer. Ele vê que, por trás da cara fechada e do jeito calado, tem alguém ali que está tentando cuidar dele. E é assim que começa a relação dos dois. Sem muito papo, sem muitos planos. Só dois personagens quebrados, tentando sobreviver no mesmo espaço. Um ex-presidiário tentando ser aceito de novo. E um menino diferente tentando ser ele mesmo num mundo que vive dizendo que ele não pode. E mesmo sem saber, os dois vão começar a mudar a vida um do outro. Uma perda enorme para os dois, para ele e para o Sam. Os dois ficam meio sem rumo. A mãe do Sam continua sumida. Ninguém sabe onde ela foi parar. E como não tem mais ninguém para cuidar do menino, sobrou para o Palmer. Mas olha, Palmer não vira pai do dia para noite, não. No começo ele só tá ali por obrigação. Dá comida, leva na escola e é isso. Só que o Sam é aquele tipo de criança que vai entrando no coração da gente sem pedir licença, sabe? Ele é sincero, fofo, engraçado e tem um jeitinho tão especial que é impossível ignorar. E o mais bonito, ele não tenta mudar para agradar ninguém. Mesmo sendo diferente, mesmo sabendo que as pessoas olham torto, ele continua sendo ele. Gosta de se vestir de princesa, de assistir a um desenho chamado Penélope, que é a paixão da vida dele, e adora brincar com bonecas. Ele é feliz com isso, mesmo que o mundo tente dizer que ele tá errado. Aí você pensa, e o Palmer com tudo isso? Bom, ele começa meio fechado, com cara de não sei o que tô fazendo aqui. Mas aos poucos ele vai se abrindo. Vai percebendo que o Sam só quer ser aceito. E que mesmo sendo super diferente dele, o menino tá trazendo algo novo para a vida dele. Palmer começa a sorrir mais, a se importar, a ouvir. Coisa que ele nem sabia que conseguia fazer direito. Tem várias cenas fofas nessa parte. Tipo quando eles vão à igreja e o Sam aparece todo arrumado, com uma presilhinha no cabelo. E Palmer, ao invés de brigar, deixa. Ou quando o Sam sofre bullying na escola, e o Palmer dá aquele discurso clássico de protetor, dizendo pro menino não mudar por ninguém. É emocionante de ver. Palmer também começa a se envolver com uma moça chamada Maggie, que é professora na escola do Sam. Ela já conhecia o menino, já gostava dele, e vê em Palmer um cara que tá tentando fazer a coisa certa. Os dois começam a se aproximar, rola um clima, e essa relação também ajuda Palmer a se sentir mais humano, mais inteiro. Enquanto tudo isso vai acontecendo, Sam e Palmer viram tipo uma dupla. Eles almoçam juntos, fazem dever de casa, conversam sobre a vida. Palmer aprende a pentear o cabelo do Sam, a ouvir as histórias do desenho preferido dele, a respeitar o jeito como ele se veste e se expressa. E o mais importante, nunca tenta mudar o menino. Pelo contrário, ele defende o Sam de quem tenta diminuir ou julgar. Mas a vida não é só alegria, né?
ainda tem a sombra do passado do Palmer. Ele ainda é o ex-presidiário aos olhos de muita gente. E mesmo tentando fazer tudo certo, ele sabe que qualquer vacilo pode colocar tudo a perder. Além disso, a mãe do Sam ainda não apareceu, o que deixa tudo num clima de incerteza. Até quando Palmer vai poder cuidar do garoto? Será que alguém vai tirar o menino dele? Ed Palmer era uma grande promessa no futebol americano na época da escola, tipo o herói da cidadezinha onde morava. Todo mundo achava que ele ia se dar bem na vida, sabe? Mas aí, tudo desandou. Ele fez uma besteira grande, foi preso e ficou uns bons anos atrás das grades. Quando ele finalmente sai da cadeia, não tem fama, nem grana, nem lugar direito para ir. A única opção dele é voltar para casa da avó, numa cidade bem pequena onde todo mundo lembra do que ele fez. Clima pesado. Só que é aí que a história começa de verdade. A vida do Palmer cruza com a de um garotinho super diferente chamado Sam. Sam é filho da vizinha dele, uma mulher toda enrolada que vive sumindo por causa das confusões dela. Enquanto a mãe do menino desaparece do mapa, a avó do Palmer, que é um amor de pessoa, meio que cuida do Sam. O menino é um doce, mas sofre um monte porque ele não é como os outros garotos. Ele gosta de se vestir de princesa, adora desenhos, fala com jeitinho e é muito sensível. E isso, infelizmente, faz com que outras crianças e até adultos fiquem pegando no pé dele. A avó do Palmer é tipo um anjo na terra, sempre tentando ajudar todo mundo. Só que ela morre logo no começo do filme. Sim, é triste. E aí o Palmer fica meio perdido de novo. Mas do nada, o Sam aparece mais uma vez e, sem ninguém para cuidar dele, adivinha quem tem que dar um jeito na situação? O próprio Palmer. Só que ele nem queria isso. Ele só queria seguir a vida dele, arrumar um emprego, ficar na dele. Mas não tem jeito. O Sam vai grudando nele aos poucos. É aquele tipo de relação que começa com muito estranhamento, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo aqui com esse menino? Mas aí a convivência vai quebrando o gelo. Enquanto o Palmer tenta reconstruir a vida, se reaproximar das pessoas, arrumar um trabalho, ele vira faxineiro numa escola. Ele também vai criando um laço com o Sam. E é lindo de ver como esse laço cresce. Palmer aprende a cuidar, proteger e até entender o jeito do menino. Ele começa a ver que o Sam, mesmo sendo diferente, é simplesmente uma criança querendo ser feliz, ser amada e aceita. E isso mexe com o Palmer, porque ele também está tentando ser aceito de novo, pela sociedade, pela cidade, por ele mesmo. Mas não pense que tudo é só fofura, não. A mãe do Sam volta e, como sempre, ela não tá nada bem. Tá com um namorado violento, envolvida com drogas, e quer levar o Sam de volta para aquela confusão toda. E o Palmer, que até então era só um cara tentando ficar fora de encrenca, percebe que não pode simplesmente deixar isso acontecer. Ele já ama o menino. E quando a gente ama alguém, a gente luta, né? Então o Palmer enfrenta um monte de coisa: a justiça, os erros do passado, o preconceito das pessoas e até os próprios medos. Tudo isso para tentar dar um lar seguro e cheio de amor pro Sam. E o legal é que o filme mostra como duas pessoas tão diferentes, um ex-presidiário durão e uma criança doce e sensível, podem se transformar juntas, só com convivência, carinho e respeito. Ed Palmer. Um homem que já teve um futuro brilhante pela frente. Quando era mais novo, ele era tipo o orgulho da cidadezinha dele. Jogava futebol americano super bem. Todo mundo achava que ele ia se dar bem na vida, virar alguém importante. Mas a vida não é tão simples, né? Aconteceu uma coisa ruim. Palmer se meteu numa encrenca daquelas que fazem você ir direto pra cadeia. E foi isso que rolou. Ele foi preso e ficou muitos anos lá dentro. Quando finalmente sai, ele já não é mais o garoto do time, nem o orgulho da cidade. Ele virou o ex-presidiário, e isso pesa. Todo mundo olha torto, todo mundo lembra do que ele fez. Ninguém dá muita chance. Sem ter para onde ir, Palmer volta para casa da única pessoa que ainda o recebe de braços abertos. A avó dele, a senhorinha chamada Vivian. E cara, que mulher maravilhosa. Ela é aquele tipo de vó que ainda acredita nas pessoas, que tem coração bom, sabe? Ela acolhe o neto sem julgamento, oferece um teto, comida e um pouco de paz. E é aí que aparece um garotinho chamado Sam. Sam é vizinho da Vivian e vive ali por perto. Ele é daqueles meninos que chama a atenção, mas não por gritar ou fazer bagunça. É porque ele é diferente. Gosta de usar roupas de princesa, adora bonecas, é super sensível, fala com jeitinho. E por isso, muita gente zoa ele.
As outras crianças não entendem, os adultos falam mal e até a própria mãe dele... Bom, ela quase nunca tá por perto. A mãe do Sam, chamada Shelley, é um desastre. Vive se envolvendo com caras perigosos, desaparece por dias e deixa o filho meio largado. Aí quem acaba cuidando do Sam a maior parte do tempo? Isso mesmo, a avó do Palmer. Ela tem um coração tão grande que vira uma espécie de avó do menino também. E o Palmer, que no começo tá só tentando ficar quieto no canto dele, começa a notar o menino ali por perto o tempo todo. No início, Palmer não curte muito. Ele não entende o jeito do Sam. Acha tudo esquisito, não sabe como lidar, mas ele não fala nada, só observa. Enquanto isso, ele tenta arrumar um emprego e se manter longe de problemas. Consegue um trabalho como faxineiro numa escola e começa a seguir uma rotina. Mas aí, acontece uma coisa muito triste. A avó do Palmer morre de repente. Isso mexe com ele de um jeito forte. Ela era tudo o que ele tinha. Era a base dele ali fora. E com ela indo embora, parece que tudo desmorona de novo. Só que não é só ele que perde alguém importante. Sam também sente muito essa perda, porque ele também amava a Vivian. E agora, os dois estão ali, meio perdidos, meio sozinhos. Shelley, a mãe do Sam, não aparece. Some de novo. Some por dias. E quem é que sobra para cuidar do menino? Isso mesmo, Palmer. Mesmo sem querer, mesmo sem saber como, ele acaba ficando com Sam. No começo é tenso. Palmer ainda está tentando entender o que está rolando. Ele não tem experiência nenhuma com criança, ainda mais com uma criança tão diferente, tão única como o Sam. Mas a vida vai colocando os dois juntos. Palmer começa a levar Sam para a escola, a dar comida para ele, a arrumar o cabelo dele, a ajudar nas tarefas. E mesmo sem entender tudo, ele vai fazendo. Vai aprendendo com o tempo. E o Sam, que é super carinhoso e cheio de imaginação, começa a confiar no Palmer. Ele vê que, por trás da cara fechada e do jeito calado, tem alguém ali que está tentando cuidar dele. E é assim que começa a relação dos dois. Sem muito papo, sem muitos planos. Só dois personagens quebrados, tentando sobreviver no mesmo espaço. Um ex-presidiário tentando ser aceito de novo. E um menino diferente tentando ser ele mesmo num mundo que vive dizendo que ele não pode. E mesmo sem saber, os dois vão começar a mudar a vida um do outro. Uma perda enorme para os dois, para ele e para o Sam. Os dois ficam meio sem rumo. A mãe do Sam continua sumida. Ninguém sabe onde ela foi parar. E como não tem mais ninguém para cuidar do menino, sobrou pro Palmer. Mas olha, Palmer não vira pai do dia para noite, não. No começo ele só tá ali por obrigação. Dá comida, leva na escola e é isso. Só que o Sam é aquele tipo de criança que vai entrando no coração da gente sem pedir licença, sabe? Ele é sincero, fofo, engraçado e tem um jeitinho tão especial que é impossível ignorar. E o mais bonito, ele não tenta mudar para agradar ninguém. Mesmo sendo diferente, mesmo sabendo que as pessoas olham torto, ele continua sendo ele. Gosta de se vestir de princesa, de assistir a um desenho chamado Penélope, que é a paixão da vida dele, e adora brincar com bonecas. Ele é feliz com isso, mesmo que o mundo tente dizer que ele tá errado. Aí você pensa, e o Palmer com tudo isso? Bom, ele começa meio fechado, com cara de não sei o que tô fazendo aqui. Mas aos poucos ele vai se abrindo. Vai percebendo que o Sam só quer ser aceito. E que mesmo sendo super diferente dele, o menino tá trazendo algo novo para a vida dele. Palmer começa a sorrir mais, a se importar, a ouvir. Coisa que ele nem sabia que conseguia fazer direito. Tem várias cenas fofas nessa parte. Tipo quando eles vão à igreja e o Sam aparece todo arrumado, com uma presilhinha no cabelo. E Palmer, ao invés de brigar, deixa. Ou quando o Sam sofre bullying na escola e o Palmer dá aquele discurso clássico de protetor, dizendo pro menino não mudar por ninguém. É emocionante de ver. Palmer também começa a se envolver com uma moça chamada Maggie, que é professora na escola do Sam. Ela já conhecia o menino, já gostava dele, e vê em Palmer um cara que está tentando fazer a coisa certa. Os dois começam a se aproximar, rola um clima, e essa relação também ajuda Palmer a se sentir mais humano, mais inteiro. Enquanto tudo isso vai acontecendo, Sam e Palmer viram tipo uma dupla. Eles almoçam juntos, fazem dever de casa, conversam sobre a vida. Palmer aprende a pentear o cabelo do Sam, a ouvir as histórias do desenho preferido dele, a respeitar o jeito como ele se veste e se expressa. E o mais importante, nunca tenta mudar o menino. Pelo contrário,
Ele defende o Sam de quem tenta diminuir ou julgar. Mas a vida não é só alegria, né? Ainda tem a sombra do passado do Palmer. Ele ainda é o ex-presidiário aos olhos de muita gente. E mesmo tentando fazer tudo certo, ele sabe que qualquer vacilo pode colocar tudo a perder. Além disso, a mãe do Sam ainda não apareceu, o que deixa tudo num clima de incerteza. Até quando Palmer vai poder cuidar do garoto? Será que alguém vai tirar o menino dele? Ed Palmer era uma grande promessa no futebol americano na época da escola, tipo o herói da cidadezinha onde morava. Todo mundo achava que ele ia se dar bem na vida, sabe? Mas aí, tudo desandou. Ele fez uma besteira grande, foi preso e ficou uns bons anos atrás das grades. Quando ele finalmente sai da cadeia, não tem fama, nem grana, nem lugar direito para ir. A única opção dele é voltar para casa da avó, numa cidade bem pequena onde todo mundo lembra do que ele fez. Clima pesado. Só que é aí que a história começa de verdade. A vida do Palmer cruza com a de um garotinho super diferente chamado Sam. Sam é filho da vizinha dele, uma mulher toda enrolada que vive sumindo por causa das confusões dela. Enquanto a mãe do menino desaparece do mapa, a avó do Palmer, que é um amor de pessoa, meio que cuida do Sam. O menino é um doce, mas sofre um monte porque ele não é como os outros garotos. Ele gosta de se vestir de princesa, adora desenhos, fala com jeitinho e é muito sensível. E isso, infelizmente, faz com que outras crianças e até adultos fiquem pegando no pé dele. A avó do Palmer é tipo um anjo na terra, sempre tentando ajudar todo mundo. Só que ela morre logo no começo do filme. Sim, é triste. E aí o Palmer fica meio perdido de novo. Mas do nada, o Sam aparece mais uma vez e, sem ninguém para cuidar dele, adivinha quem tem que dar um jeito na situação? O próprio Palmer. Só que ele nem queria isso. Ele só queria seguir a vida dele, arrumar um emprego, ficar na dele. Mas não tem jeito. O Sam vai grudando nele aos poucos. É aquele tipo de relação que começa com muito estranhamento, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo aqui com esse menino? Mas aí a convivência vai quebrando o gelo. Enquanto o Palmer tenta reconstruir a vida, se reaproximar das pessoas, arrumar um trabalho, ele vira faxineiro numa escola. Ele também vai criando um laço com o Sam. E é lindo de ver como esse laço cresce. Palmer aprende a cuidar, proteger e até entender o jeito do menino. Ele começa a ver que o Sam, mesmo sendo diferente, é simplesmente uma criança querendo ser feliz, ser amada e aceita. E isso mexe com o Palmer, porque ele também está tentando ser aceito de novo, pela sociedade, pela cidade, por ele mesmo. Mas não pense que tudo é só fofura, não. A mãe do Sam volta e, como sempre, ela não tá nada bem. Tá com um namorado violento, envolvida com drogas, e quer levar o Sam de volta para aquela confusão toda. E o Palmer, que até então era só um cara tentando ficar fora de encrenca, percebe que não pode simplesmente deixar isso acontecer. Ele já ama o menino. E quando a gente ama alguém, a gente luta, né? Então o Palmer enfrenta um monte de coisa: a justiça, os erros do passado, o preconceito das pessoas e até os próprios medos. Tudo isso para tentar dar um lar seguro e cheio de amor pro Sam. E o legal é que o filme mostra como duas pessoas tão diferentes, um ex-presidiário durão e uma criança doce e sensível, podem se transformar juntas, só com convivência, carinho e respeito. Ed Palmer. Um homem que já teve um futuro brilhante pela frente. Quando era mais novo, ele era tipo o orgulho da cidadezinha dele. Jogava futebol americano super bem. Todo mundo achava que ele ia se dar bem na vida, virar alguém importante. Mas a vida não é tão simples, né? Aconteceu uma coisa ruim. Palmer se meteu numa encrenca daquelas que fazem você ir direto pra cadeia. E foi isso que rolou. Ele foi preso e ficou muitos anos lá dentro. Quando finalmente sai, ele já não é mais o garoto do time, nem o orgulho da cidade. Ele virou o ex-presidiário, e isso pesa. Todo mundo olha torto, todo mundo lembra do que ele fez. Ninguém dá muita chance. Sem ter pra onde ir, Palmer volta pra casa da única pessoa que ainda o recebe de braços abertos. A avó dele, a senhorinha chamada Vivian. E cara, que mulher maravilhosa. Ela é aquele tipo de vó que ainda acredita nas pessoas, que tem coração bom, sabe? Ela acolhe o neto sem julgamento, oferece um teto, comida e um pouco de paz. E é aí que aparece um garotinho chamado Sam. Sam é vizinho da Vivian e vive ali por perto. Ele é daqueles meninos que chama a atenção, mas não por gritar ou fazer bagunça. É porque ele é diferente. Gosta de usar roupas de princesa, adora bonecas
É super sensível, fala com jeitinho. E por isso, muita gente zoa ele. As outras crianças não entendem, os adultos falam mal e até a própria mãe dele... Bom, ela quase nunca tá por perto. A mãe do Sam, chamada Shelley, é um desastre. Vive se envolvendo com caras perigosos, desaparece por dias e deixa o filho meio largado. Aí quem acaba cuidando do Sam a maior parte do tempo? Isso mesmo, a avó do Palmer. Ela tem um coração tão grande que vira uma espécie de avó do menino também. E o Palmer, que no começo tá só tentando ficar quieto no canto dele, começa a notar o menino ali por perto o tempo todo. No início, Palmer não curte muito. Ele não entende o jeito do Sam. Acha tudo esquisito, não sabe como lidar, mas ele não fala nada, só observa. Enquanto isso, ele tenta arrumar um emprego e se manter longe de problemas. Consegue um trabalho como faxineiro numa escola e começa a seguir uma rotina. Mas aí, acontece uma coisa muito triste. A avó do Palmer morre de repente. Isso mexe com ele de um jeito forte. Ela era tudo o que ele tinha. Era a base dele ali fora. E com ela indo embora, parece que tudo desmorona de novo. Só que não é só ele que perde alguém importante. Sam também sente muito essa perda, porque ele também amava a Vivian. E agora, os dois estão ali, meio perdidos, meio sozinhos. Shelley, a mãe do Sam, não aparece. Some de novo. Some por dias. E quem é que sobra para cuidar do menino? Isso mesmo, Palmer. Mesmo sem querer, mesmo sem saber como, ele acaba ficando com Sam. No começo é tenso. Palmer ainda está tentando entender o que está rolando. Ele não tem experiência nenhuma com criança, ainda mais com uma criança tão diferente, tão única como o Sam. Mas a vida vai colocando os dois juntos. Palmer começa a levar Sam para a escola, a dar comida para ele, a arrumar o cabelo dele, a ajudar nas tarefas. E mesmo sem entender tudo, ele vai fazendo. Vai aprendendo com o tempo. E o Sam, que é super carinhoso e cheio de imaginação, começa a confiar no Palmer. Ele vê que, por trás da cara fechada e do jeito calado, tem alguém ali que está tentando cuidar dele. E é assim que começa a relação dos dois. Sem muito papo, sem muitos planos. Só dois personagens quebrados, tentando sobreviver no mesmo espaço. Um ex-presidiário tentando ser aceito de novo. E um menino diferente tentando ser ele mesmo num mundo que vive dizendo que ele não pode. E mesmo sem saber, os dois vão começar a mudar a vida um do outro. Uma perda enorme para os dois, para ele e para o Sam. Os dois ficam meio sem rumo. A mãe do Sam continua sumida. Ninguém sabe onde ela foi parar. E como não tem mais ninguém para cuidar do menino, sobrou para o Palmer. Mas olha, Palmer não vira pai do dia para a noite, não. No começo ele só tá ali por obrigação. Dá comida, leva na escola e é isso. Só que o Sam é aquele tipo de criança que vai entrando no coração da gente sem pedir licença, sabe? Ele é sincero, fofo, engraçado e tem um jeitinho tão especial que é impossível ignorar. E o mais bonito, ele não tenta mudar para agradar ninguém. Mesmo sendo diferente, mesmo sabendo que as pessoas olham torto, ele continua sendo ele. Gosta de se vestir de princesa, de assistir a um desenho chamado Penélope, que é a paixão da vida dele, e adora brincar com bonecas. Ele é feliz com isso, mesmo que o mundo tente dizer que ele tá errado. Aí você pensa, e o Palmer com tudo isso? Bom, ele começa meio fechado, com cara de não sei o que tô fazendo aqui. Mas aos poucos ele vai se abrindo. Vai percebendo que o Sam só quer ser aceito. E que mesmo sendo super diferente dele, o menino tá trazendo algo novo para a vida dele. Palmer começa a sorrir mais, a se importar, a ouvir. Coisa que ele nem sabia que conseguia fazer direito. Tem várias cenas fofas nessa parte. Tipo quando eles vão à igreja e o Sam aparece todo arrumado, com uma presilhinha no cabelo. E Palmer, ao invés de brigar, deixa. Ou quando o Sam sofre bullying na escola, e o Palmer dá aquele discurso clássico de protetor, dizendo pro menino não mudar por ninguém. É emocionante de ver. Palmer também começa a se envolver com uma moça chamada Maggie, que é professora na escola do Sam. Ela já conhecia o menino, já gostava dele, e vê em Palmer um cara que tá tentando fazer a coisa certa. Os dois começam a se aproximar, rola um clima, e essa relação também ajuda Palmer a se sentir mais humano, mais inteiro. Enquanto tudo isso vai acontecendo, Sam e Palmer viram tipo uma dupla. Eles almoçam juntos, fazem dever de casa, conversam sobre a vida. Palmer aprende a pentear o cabelo do Sam, a ouvir as histórias do desenho preferido dele, a respeitar o jeito como ele se veste e se expressa.
E o mais importante, nunca tenta mudar o menino. Pelo contrário, ele defende o Sam de quem tenta diminuir ou julgar. Mas a vida não é só alegria, né? Ainda tem a sombra do passado do Palmer. Ele ainda é o ex-presidiário aos olhos de muita gente. E mesmo tentando fazer tudo certo, ele sabe que qualquer vacilo pode colocar tudo a perder. Além disso, a mãe do Sam ainda não apareceu, o que deixa tudo num clima de incerteza. Até quando Palmer vai poder cuidar do garoto? Será que alguém vai tirar o menino dele? Ed Palmer era uma grande promessa no futebol americano na época da escola, tipo o herói da cidadezinha onde morava. Todo mundo achava que ele ia se dar bem na vida, sabe? Mas aí, tudo desandou. Ele fez uma besteira grande, foi preso e ficou uns bons anos atrás das grades. Quando ele finalmente sai da cadeia, não tem fama, nem grana, nem lugar direito para ir. A única opção dele é voltar para casa da avó, numa cidade bem pequena onde todo mundo lembra do que ele fez. Clima pesado. Só que é aí que a história começa de verdade. A vida do Palmer cruza com a de um garotinho super diferente chamado Sam. Sam é filho da vizinha dele, uma mulher toda enrolada que vive sumindo por causa das confusões dela. Enquanto a mãe do menino desaparece do mapa, a avó do Palmer, que é um amor de pessoa, meio que cuida do Sam. O menino é um doce, mas sofre um monte porque ele não é como os outros garotos. Ele gosta de se vestir de princesa, adora desenhos, fala com jeitinho e é muito sensível. E isso, infelizmente, faz com que outras crianças e até adultos fiquem pegando no pé dele. A avó do Palmer é tipo um anjo na terra, sempre tentando ajudar todo mundo. Só que ela morre logo no começo do filme. Sim, é triste. E aí o Palmer fica meio perdido de novo. Mas do nada, o Sam aparece mais uma vez e, sem ninguém para cuidar dele, adivinha quem tem que dar um jeito na situação? O próprio Palmer. Só que ele nem queria isso. Ele só queria seguir a vida dele, arrumar um emprego, ficar na dele. Mas não tem jeito. O Sam vai grudando nele aos poucos. É aquele tipo de relação que começa com muito estranhamento, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo aqui com esse menino? Mas aí a convivência vai quebrando o gelo. Enquanto o Palmer tenta reconstruir a vida, se reaproximar das pessoas, arrumar um trabalho, ele vira faxineiro numa escola. Ele também vai criando um laço com o Sam. E é lindo de ver como esse laço cresce. Palmer aprende a cuidar, proteger e até entender o jeito do menino. Ele começa a ver que o Sam, mesmo sendo diferente, é simplesmente uma criança querendo ser feliz, ser amada e aceita. E isso mexe com o Palmer, porque ele também está tentando ser aceito de novo, pela sociedade, pela cidade, por ele mesmo. Mas não pense que tudo é só fofura, não. A mãe do Sam volta e, como sempre, ela não tá nada bem. Tá com um namorado violento, envolvida com drogas, e quer levar o Sam de volta para aquela confusão toda. E o Palmer, que até então era só um cara tentando ficar fora de encrenca, percebe que não pode simplesmente deixar isso acontecer. Ele já ama o menino. E quando a gente ama alguém, a gente luta, né? Então o Palmer enfrenta um monte de coisa. A justiça, os erros do passado, o preconceito das pessoas e até os próprios medos. Tudo isso para tentar dar um lar seguro e cheio de amor pro Sam. E o legal é que o filme mostra como duas pessoas tão diferentes, um ex-presidiário durão e uma criança doce e sensível, podem se transformar juntas, só com convivência, carinho e respeito. Ed Palmer. Um homem que já teve um futuro brilhante pela frente. Quando era mais novo, ele era tipo o orgulho da cidadezinha dele. Jogava futebol americano super bem. Todo mundo achava que ele ia se dar bem na vida, virar alguém importante. Mas a vida não é tão simples, né? Aconteceu uma coisa ruim. Palmer se meteu numa encrenca daquelas que fazem você ir direto pra cadeia. E foi isso que rolou. Ele foi preso e ficou muitos anos lá dentro. Quando finalmente sai, ele já não é mais o garoto do time, nem o orgulho da cidade. Ele virou o ex-presidiário, e isso pesa. Todo mundo olha torto, todo mundo lembra do que ele fez. Ninguém dá muita chance. Sem ter para onde ir, Palmer volta para casa da única pessoa que ainda o recebe de braços abertos. A avó dele, a senhorinha chamada Vivian. E cara, que mulher maravilhosa. Ela é aquele tipo de vó que ainda acredita nas pessoas, que tem coração bom, sabe? Ela acolhe o neto sem julgamento, oferece um teto, comida e um pouco de paz. E é aí que aparece um garotinho chamado Sam. Sam é vizinho da Vivian e vive ali por perto. Ele é daqueles meninos que chama a atenção, mas não por gritar ou fazer bagunça.
É porque ele é diferente. Gosta de usar roupas de princesa, adora bonecas, é super sensível, fala com jeitinho. E por isso, muita gente zoa ele. As outras crianças não entendem, os adultos falam mal e até a própria mãe dele... Bom, ela quase nunca tá por perto. A mãe do Sam, chamada Shelley, é um desastre. Vive se envolvendo com caras perigosos, desaparece por dias e deixa o filho meio largado. Aí quem acaba cuidando do Sam a maior parte do tempo? Isso mesmo, a avó do Palmer. Ela tem um coração tão grande que vira uma espécie de avó do menino também. E o Palmer, que no começo tá só tentando ficar quieto no canto dele, começa a notar o menino ali por perto o tempo todo. No início, Palmer não curte muito. Ele não entende o jeito do Sam. Acha tudo esquisito, não sabe como lidar, mas ele não fala nada, só observa. Enquanto isso, ele tenta arrumar um emprego e se manter longe de problemas. Consegue um trabalho como faxineiro numa escola e começa a seguir uma rotina. Mas aí, acontece uma coisa muito triste. A avó do Palmer morre de repente. Isso mexe com ele de um jeito forte. Ela era tudo o que ele tinha. Era a base dele ali fora. E com ela indo embora, parece que tudo desmorona de novo. Só que não é só ele que perde alguém importante. Sam também sente muito essa perda, porque ele também amava a Vivian. E agora, os dois estão ali, meio perdidos, meio sozinhos. Shelley, a mãe do Sam, não aparece. Some de novo. Some por dias. E quem é que sobra para cuidar do menino? Isso mesmo, Palmer. Mesmo sem querer, mesmo sem saber como, ele acaba ficando com Sam. No começo é tenso. Palmer ainda tá tentando entender o que tá rolando. Ele não tem experiência nenhuma com criança, ainda mais com uma criança tão diferente, tão única como o Sam. Mas a vida vai colocando os dois juntos. Palmer começa a levar Sam para a escola, a dar comida para ele, a arrumar o cabelo dele, a ajudar nas tarefas. E mesmo sem entender tudo, ele vai fazendo. Vai aprendendo com o tempo. E o Sam, que é super carinhoso e cheio de imaginação, começa a confiar no Palmer. Ele vê que, por trás da cara fechada e do jeito calado, tem alguém ali que está tentando cuidar dele. E é assim que começa a relação dos dois. Sem muito papo, sem muitos planos. Só dois personagens quebrados, tentando sobreviver no mesmo espaço. Um ex-presidiário tentando ser aceito de novo. E um menino diferente tentando ser ele mesmo num mundo que vive dizendo que ele não pode. E mesmo sem saber, os dois vão começar a mudar a vida um do outro. Uma perda enorme para os dois, para ele e para o Sam. Os dois ficam meio sem rumo. A mãe do Sam continua sumida. Ninguém sabe onde ela foi parar. E como não tem mais ninguém para cuidar do menino, sobrou para o Palmer. Mas olha, Palmer não vira pai do dia para noite, não. No começo ele só tá ali por obrigação. Dá comida, leva na escola e é isso. Só que o Sam é aquele tipo de criança que vai entrando no coração da gente sem pedir licença, sabe? Ele é sincero, fofo, engraçado e tem um jeitinho tão especial que é impossível ignorar. E o mais bonito, ele não tenta mudar para agradar ninguém. Mesmo sendo diferente, mesmo sabendo que as pessoas olham torto, ele continua sendo ele. Gosta de se vestir de princesa, de assistir a um desenho chamado Penélope, que é a paixão da vida dele, e adora brincar com bonecas. Ele é feliz com isso, mesmo que o mundo tente dizer que ele tá errado. Aí você pensa, e o Palmer com tudo isso? Bom, ele começa meio fechado, com cara de não sei o que tô fazendo aqui. Mas aos poucos ele vai se abrindo. Vai percebendo que o Sam só quer ser aceito. E que mesmo sendo super diferente dele, o menino tá trazendo algo novo para a vida dele. Palmer começa a sorrir mais, a se importar, a ouvir. Coisa que ele nem sabia que conseguia fazer direito. Tem várias cenas fofas nessa parte. Tipo quando eles vão à igreja e o Sam aparece todo arrumado, com uma presilhinha no cabelo. E Palmer, ao invés de brigar, deixa. Ou quando o Sam sofre bullying na escola e o Palmer dá aquele discurso clássico de protetor, dizendo pro menino não mudar por ninguém. É emocionante de ver. Palmer também começa a se envolver com uma moça chamada Maggie, que é professora na escola do Sam. Ela já conhecia o menino, já gostava dele, e vê em Palmer um cara que está tentando fazer a coisa certa. Os dois começam a se aproximar, rola um clima, e essa relação também ajuda Palmer a se sentir mais humano, mais inteiro. Enquanto tudo isso vai acontecendo, Sam e Palmer viram tipo uma dupla. Eles almoçam juntos, fazem dever de casa, conversam sobre a vida. Palmer aprende a pentear o cabelo do Sam,
a ouvir as histórias do desenho preferido dele, a respeitar o jeito como ele se veste e se expressa. E o mais importante, nunca tenta mudar o menino. Pelo contrário, ele defende o Sam de quem tenta diminuir ou julgar. Mas a vida não é só alegria, né? Ainda tem a sombra do passado do Palmer. Ele ainda é o ex-presidiário aos olhos de muita gente. E mesmo tentando fazer tudo certo, ele sabe que qualquer vacilo pode colocar tudo a perder. Além disso, a mãe do Sam ainda não apareceu, o que deixa tudo num clima de incerteza. Até quando Palmer vai poder cuidar do garoto? Será que alguém vai tirar o menino dele? Ed Palmer era uma grande promessa no futebol americano na época da escola, tipo o herói da cidadezinha onde morava. Todo mundo achava que ele ia se dar bem na vida, sabe? Mas aí, tudo desandou. Ele fez uma besteira grande, foi preso e ficou uns bons anos atrás das grades. Quando ele finalmente sai da cadeia, não tem fama, nem grana, nem lugar direito para ir. A única opção dele é voltar para casa da avó, numa cidade bem pequena onde todo mundo lembra do que ele fez. Clima pesado. Só que é aí que a história começa de verdade. A vida do Palmer cruza com a de um garotinho super diferente chamado Sam. Sam é filho da vizinha dele, uma mulher toda enrolada que vive sumindo por causa das confusões dela. Enquanto a mãe do menino desaparece do mapa, a avó do Palmer, que é um amor de pessoa, meio que cuida do Sam. O menino é um doce, mas sofre um monte porque ele não é como os outros garotos. Ele gosta de se vestir de princesa, adora desenhos, fala com jeitinho e é muito sensível. E isso, infelizmente, faz com que outras crianças e até adultos fiquem pegando no pé dele. A avó do Palmer é tipo um anjo na terra, sempre tentando ajudar todo mundo. Só que ela morre logo no começo do filme. Sim, é triste. E aí o Palmer fica meio perdido de novo. Mas do nada, o Sam aparece mais uma vez e, sem ninguém para cuidar dele, adivinha quem tem que dar um jeito na situação? O próprio Palmer. Só que ele nem queria isso. Ele só queria seguir a vida dele, arrumar um emprego, ficar na dele. Mas não tem jeito. O Sam vai grudando nele aos poucos. É aquele tipo de relação que começa com muito estranhamento, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo aqui com esse menino? Mas aí a convivência vai quebrando o gelo. Enquanto o Palmer tenta reconstruir a vida, se reaproximar das pessoas, arrumar um trabalho, ele vira faxineiro numa escola. Ele também vai criando um laço com o Sam. E é lindo de ver como esse laço cresce. Palmer aprende a cuidar, proteger e até entender o jeito do menino. Ele começa a ver que o Sam, mesmo sendo diferente, é simplesmente uma criança querendo ser feliz, ser amada e aceita. E isso mexe com o Palmer, porque ele também está tentando ser aceito de novo, pela sociedade, pela cidade, por ele mesmo. Mas não pense que tudo é só fofura, não. A mãe do Sam volta e, como sempre, ela não tá nada bem. Tá com um namorado violento, envolvida com drogas, e quer levar o Sam de volta para aquela confusão toda. E o Palmer, que até então era só um cara tentando ficar fora de encrenca, percebe que não pode simplesmente deixar isso acontecer. Ele já ama o menino. E quando a gente ama alguém, a gente luta, né? Então o Palmer enfrenta um monte de coisa: a justiça, os erros do passado, o preconceito das pessoas e até os próprios medos. Tudo isso para tentar dar um lar seguro e cheio de amor pro Sam. E o legal é que o filme mostra como duas pessoas tão diferentes, um ex-presidiário durão e uma criança doce e sensível, podem se transformar juntas, só com convivência, carinho e respeito. Ed Palmer. Um homem que já teve um futuro brilhante pela frente. Quando era mais novo, ele era tipo o orgulho da cidadezinha dele. Jogava futebol americano super bem. Todo mundo achava que ele ia se dar bem na vida, virar alguém importante. Mas a vida não é tão simples, né? Aconteceu uma coisa ruim. Palmer se meteu numa encrenca daquelas que fazem você ir direto pra cadeia. E foi isso que rolou. Ele foi preso e ficou muitos anos lá dentro. Quando finalmente sai, ele já não é mais o garoto do time, nem o orgulho da cidade. Ele virou o ex-presidiário, e isso pesa. Todo mundo olha torto, todo mundo lembra do que ele fez. Ninguém dá muita chance. Sem ter para onde ir, Palmer volta para casa da única pessoa que ainda o recebe de braços abertos. A avó dele, a senhorinha chamada Vivian. E cara, que mulher maravilhosa. Ela é aquele tipo de vó que ainda acredita nas pessoas, que tem coração bom, sabe? Ela acolhe o neto sem julgamento, oferece um teto, comida e um pouco de paz. E é aí que aparece um garotinho chamado Sam. Sam é vizinho da Vivian
e vive ali por perto. Ele é daqueles meninos que chama a atenção, mas não por gritar ou fazer bagunça. É porque ele é diferente. Gosta de usar roupas de princesa, adora bonecas, é super sensível, fala com jeitinho. E por isso, muita gente zoa ele. As outras crianças não entendem, os adultos falam mal e até a própria mãe dele... Bom, ela quase nunca tá por perto. A mãe do Sam, chamada Shelley, é um desastre. Vive se envolvendo com caras perigosos, desaparece por dias e deixa o filho meio largado. Aí quem acaba cuidando do Sam a maior parte do tempo? Isso mesmo, a avó do Palmer. Ela tem um coração tão grande que vira uma espécie de avó do menino também. E o Palmer, que no começo tá só tentando ficar quieto no canto dele, começa a notar o menino ali por perto o tempo todo. No início, Palmer não curte muito. Ele não entende o jeito do Sam. Acha tudo esquisito, não sabe como lidar, mas ele não fala nada, só observa. Enquanto isso, ele tenta arrumar um emprego e se manter longe de problemas. Consegue um trabalho como faxineiro numa escola e começa a seguir uma rotina. Mas aí, acontece uma coisa muito triste. A avó do Palmer morre de repente. Isso mexe com ele de um jeito forte. Ela era tudo o que ele tinha. Era a base dele ali fora. E com ela indo embora, parece que tudo desmorona de novo. Só que não é só ele que perde alguém importante. Sam também sente muito essa perda, porque ele também amava a Vivian. E agora, os dois estão ali, meio perdidos, meio sozinhos. Shelley, a mãe do Sam, não aparece. Some de novo. Some por dias. E quem é que sobra para cuidar do menino? Isso mesmo, Palmer. Mesmo sem querer, mesmo sem saber como, ele acaba ficando com Sam. No começo é tenso. Palmer ainda está tentando entender o que está rolando. Ele não tem experiência nenhuma com criança, ainda mais com uma criança tão diferente, tão única como o Sam. Mas a vida vai colocando os dois juntos. Palmer começa a levar Sam para a escola, a dar comida para ele, a arrumar o cabelo dele, a ajudar nas tarefas. E mesmo sem entender tudo, ele vai fazendo. Vai aprendendo com o tempo. E o Sam, que é super carinhoso e cheio de imaginação, começa a confiar no Palmer. Ele vê que por trás da cara fechada e do jeito calado, tem alguém ali que está tentando cuidar dele. E é assim que começa a relação dos dois. Sem muito papo, sem muitos planos. Só dois personagens quebrados, tentando sobreviver no mesmo espaço. Um ex-presidiário tentando ser aceito de novo. E um menino diferente tentando ser ele mesmo num mundo que vive dizendo que ele não pode. E mesmo sem saber, os dois vão começar a mudar a vida um do outro. Uma perda enorme para os dois, para ele e para o Sam. Os dois ficam meio sem rumo. A mãe do Sam continua sumida. Ninguém sabe onde ela foi parar. E como não tem mais ninguém para cuidar do menino, sobrou pro Palmer. Mas olha, Palmer não vira pai do dia pra noite, não. No começo ele só tá ali por obrigação. Dá comida, leva na escola e é isso. Só que o Sam é aquele tipo de criança que vai entrando no coração da gente sem pedir licença, sabe? Ele é sincero, fofo, engraçado e tem um jeitinho tão especial que é impossível ignorar. E o mais bonito, ele não tenta mudar para agradar ninguém. Mesmo sendo diferente, mesmo sabendo que as pessoas olham torto, ele continua sendo ele. Gosta de se vestir de princesa, de assistir a um desenho chamado Penélope, que é a paixão da vida dele, e adora brincar com bonecas. Ele é feliz com isso, mesmo que o mundo tente dizer que ele tá errado. Aí você pensa, e o Palmer com tudo isso? Bom, ele começa meio fechado, com cara de não sei o que tô fazendo aqui. Mas aos poucos ele vai se abrindo. Vai percebendo que o Sam só quer ser aceito. E que mesmo sendo super diferente dele, o menino tá trazendo algo novo para a vida dele. Palmer começa a sorrir mais, a se importar, a ouvir, coisa que ele nem sabia que conseguia fazer direito. Tem várias cenas fofas nessa parte, tipo quando eles vão à igreja e o Sam aparece todo arrumado, com uma presilhinha no cabelo. E Palmer, ao invés de brigar, deixa. Ou quando o Sam sofre bullying na escola e o Palmer dá aquele discurso clássico de protetor, dizendo pro menino não mudar por ninguém. É emocionante de ver. Palmer também começa a se envolver com uma moça chamada Maggie, que é professora na escola do Sam. Ela já conhecia o menino, já gostava dele, e vê em Palmer um cara que está tentando fazer a coisa certa. Os dois começam a se aproximar, rola um clima, e essa relação também ajuda Palmer a se sentir mais humano, mais inteiro. Enquanto tudo isso vai acontecendo, Sam e Palmer viram tipo uma dupla. Eles almoçam juntos,
fazem dever de casa, conversam sobre a vida. Palmer aprende a pentear o cabelo do Sam, a ouvir as histórias do desenho preferido dele, a respeitar o jeito como ele se veste e se expressa. E o mais importante, nunca tenta mudar o menino. Pelo contrário, ele defende o Sam de quem tenta diminuir ou julgar. Mas a vida não é só alegria, né? Ainda tem a sombra do passado do Palmer. Ele ainda é o ex-presidiário aos olhos de muita gente. E mesmo tentando fazer tudo certo, ele sabe que qualquer vacilo pode colocar tudo a perder. Além disso, a mãe do Sam ainda não apareceu, o que deixa tudo num clima de incerteza. Até quando Palmer vai poder cuidar do garoto? Será que alguém vai tirar o menino dele? Ed Palmer era uma grande promessa no futebol americano na época da escola, tipo o herói da cidadezinha onde morava. Todo mundo achava que ele ia se dar bem na vida, sabe? Mas aí, tudo desandou. Ele fez uma besteira grande, foi preso e ficou uns bons anos atrás das grades. Quando ele finalmente sai da cadeia, não tem fama, nem grana, nem lugar direito para ir. A única opção dele é voltar para casa da avó, numa cidade bem pequena onde todo mundo lembra do que ele fez. Clima pesado. Só que é aí que a história começa de verdade. A vida do Palmer cruza com a de um garotinho super diferente chamado Sam. Sam é filho da vizinha dele, uma mulher toda enrolada que vive sumindo por causa das confusões dela. Enquanto a mãe do menino desaparece do mapa, a avó do Palmer, que é um amor de pessoa, meio que cuida do Sam. O menino é um doce, mas sofre um monte porque ele não é como os outros garotos. Ele gosta de se vestir de princesa, adora desenhos, fala com jeitinho e é muito sensível. E isso, infelizmente, faz com que outras crianças e até adultos fiquem pegando no pé dele. A avó do Palmer é tipo um anjo na terra, sempre tentando ajudar todo mundo. Só que ela morre logo no começo do filme. Sim, é triste. E aí o Palmer fica meio perdido de novo. Mas do nada, o Sam aparece mais uma vez e, sem ninguém para cuidar dele, adivinha quem tem que dar um jeito na situação? O próprio Palmer. Só que ele nem queria isso. Ele só queria seguir a vida dele, arrumar um emprego, ficar na dele. Mas não tem jeito. O Sam vai grudando nele aos poucos. É aquele tipo de relação que começa com muito estranhamento, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo aqui com esse menino? Mas aí a convivência vai quebrando o gelo. Enquanto o Palmer tenta reconstruir a vida, se reaproximar das pessoas, arrumar um trabalho, ele vira faxineiro numa escola. Ele também vai criando um laço com o Sam. E é lindo de ver como esse laço cresce. Palmer aprende a cuidar, proteger e até entender o jeito do menino. Ele começa a ver que o Sam, mesmo sendo diferente, é simplesmente uma criança querendo ser feliz, ser amada e aceita. E isso mexe com o Palmer, porque ele também está tentando ser aceito de novo, pela sociedade, pela cidade, por ele mesmo. Mas não pense que tudo é só fofura, não. A mãe do Sam volta e, como sempre, ela não tá nada bem. Tá com um namorado violento, envolvida com drogas, e quer levar o Sam de volta para aquela confusão toda. E o Palmer, que até então era só um cara tentando ficar fora de encrenca, percebe que não pode simplesmente deixar isso acontecer. Ele já ama o menino. E quando a gente ama alguém, a gente luta, né? Então o Palmer enfrenta um monte de coisa: a justiça, os erros do passado, o preconceito das pessoas e até os próprios medos. Tudo isso para tentar dar um lar seguro e cheio de amor pro Sam. E o legal é que o filme mostra como duas pessoas tão diferentes, um ex-presidiário durão e uma criança doce e sensível, podem se transformar juntas, só com convivência, carinho e respeito. Ed Palmer. Um homem que já teve um futuro brilhante pela frente. Quando era mais novo, ele era tipo o orgulho da cidadezinha dele. Jogava futebol americano super bem. Todo mundo achava que ele ia se dar bem na vida, virar alguém importante. Mas a vida não é tão simples, né? Aconteceu uma coisa ruim. Palmer se meteu numa encrenca daquelas que fazem você ir direto pra cadeia. E foi isso que rolou. Ele foi preso e ficou muitos anos lá dentro. Quando finalmente sai, ele já não é mais o garoto do time, nem o orgulho da cidade. Ele virou o ex-presidiário, e isso pesa. Todo mundo olha torto, todo mundo lembra do que ele fez. Ninguém dá muita chance. Sem ter para onde ir, Palmer volta para casa da única pessoa que ainda o recebe de braços abertos. A avó dele, a senhorinha chamada Vivian. E cara, que mulher maravilhosa. Ela é aquele tipo de vó que ainda acredita nas pessoas, que tem coração bom, sabe? Ela acolhe o neto sem julgamento,
oferece um teto, comida e um pouco de paz. E é aí que aparece um garotinho chamado Sam. Sam é vizinho da Vivian e vive ali por perto. Ele é daqueles meninos que chama a atenção, mas não por gritar ou fazer bagunça. É porque ele é diferente. Gosta de usar roupas de princesa, adora bonecas, é super sensível, fala com jeitinho. E por isso, muita gente zoa ele. As outras crianças não entendem, os adultos falam mal e até a própria mãe dele... Bom, ela quase nunca tá por perto. A mãe do Sam, chamada Shelley, é um desastre. Vive se envolvendo com caras perigosos, desaparece por dias e deixa o filho meio largado. Aí quem acaba cuidando do Sam a maior parte do tempo? Isso mesmo, a avó do Palmer. Ela tem um coração tão grande que vira uma espécie de avó do menino também. E o Palmer, que no começo tá só tentando ficar quieto no canto dele, começa a notar o menino ali por perto o tempo todo. No início, Palmer não curte muito. Ele não entende o jeito do Sam. Acha tudo esquisito, não sabe como lidar, mas ele não fala nada, só observa. Enquanto isso, ele tenta arrumar um emprego e se manter longe de problemas. Consegue um trabalho como faxineiro numa escola e começa a seguir uma rotina. Mas aí, acontece uma coisa muito triste. A avó do Palmer morre de repente. Isso mexe com ele de um jeito forte. Ela era tudo o que ele tinha. Era a base dele ali fora. E com ela indo embora, parece que tudo desmorona de novo. Só que não é só ele que perde alguém importante. Sam também sente muito essa perda, porque ele também amava a Vivian. E agora, os dois estão ali, meio perdidos, meio sozinhos. Shelley, a mãe do Sam, não aparece. Some de novo. Some por dias. E quem é que sobra para cuidar do menino? Isso mesmo, Palmer. Mesmo sem querer, mesmo sem saber como, ele acaba ficando com Sam. No começo é tenso. Palmer ainda está tentando entender o que está rolando. Ele não tem experiência nenhuma com criança, ainda mais com uma criança tão diferente, tão única como o Sam. Mas a vida vai colocando os dois juntos. Palmer começa a levar Sam para a escola, a dar comida para ele, a arrumar o cabelo dele, a ajudar nas tarefas. E mesmo sem entender tudo, ele vai fazendo. Vai aprendendo com o tempo. E o Sam, que é super carinhoso e cheio de imaginação, começa a confiar no Palmer. Ele vê que por trás da cara fechada e do jeito calado, tem alguém ali que está tentando cuidar dele. E é assim que começa a relação dos dois. Sem muito papo, sem muitos planos. Só dois personagens quebrados, tentando sobreviver no mesmo espaço. Um ex-presidiário tentando ser aceito de novo. E um menino diferente tentando ser ele mesmo num mundo que vive dizendo que ele não pode. E mesmo sem saber, os dois vão começar a mudar a vida um do outro. Uma perda enorme para os dois, para ele e para o Sam. Os dois ficam meio sem rumo. A mãe do Sam continua sumida. Ninguém sabe onde ela foi parar. E como não tem mais ninguém para cuidar do menino, sobrou para o Palmer. Mas olha, Palmer não vira pai do dia para noite, não. No começo ele só tá ali por obrigação. Dá comida, leva na escola e é isso. Só que o Sam é aquele tipo de criança que vai entrando no coração da gente sem pedir licença, sabe? Ele é sincero, fofo, engraçado e tem um jeitinho tão especial que é impossível ignorar. E o mais bonito, ele não tenta mudar para agradar ninguém. Mesmo sendo diferente, mesmo sabendo que as pessoas olham torto, ele continua sendo ele. Gosta de se vestir de princesa, de assistir a um desenho chamado Penélope, que é a paixão da vida dele, e adora brincar com bonecas. Ele é feliz com isso, mesmo que o mundo tente dizer que ele tá errado. Aí você pensa, e o Palmer com tudo isso? Bom, ele começa meio fechado, com cara de não sei o que tô fazendo aqui. Mas aos poucos ele vai se abrindo. Vai percebendo que o Sam só quer ser aceito. E que mesmo sendo super diferente dele, o menino tá trazendo algo novo para a vida dele. Palmer começa a sorrir mais, a se importar, a ouvir, coisa que ele nem sabia que conseguia fazer direito. Tem várias cenas fofas nessa parte, tipo quando eles vão à igreja e o Sam aparece todo arrumado, com uma presilhinha no cabelo. E Palmer, ao invés de brigar, deixa. Ou quando o Sam sofre bullying na escola e o Palmer dá aquele discurso clássico de protetor, dizendo pro menino não mudar por ninguém. É emocionante de ver. Palmer também começa a se envolver com uma moça chamada Maggie, que é professora na escola do Sam. Ela já conhecia o menino, já gostava dele, e vê em Palmer um cara que está tentando fazer a coisa certa. Os dois começam a se aproximar, rola um clima, e essa relação também ajuda Palmer a se sentir mais humano, mais inteiro.
Enquanto tudo isso vai acontecendo, Sam e Palmer viram tipo uma dupla. Eles almoçam juntos, fazem dever de casa, conversam sobre a vida. Palmer aprende a pentear o cabelo do Sam, a ouvir as histórias do desenho preferido dele, a respeitar o jeito como ele se veste e se expressa. E o mais importante, nunca tenta mudar o menino. Pelo contrário, ele defende o Sam de quem tenta diminuir ou julgar. Mas a vida não é só alegria, né? Ainda tem a sombra do passado do Palmer. Ele ainda é o ex-presidiário aos olhos de muita gente. E mesmo tentando fazer tudo certo, ele sabe que qualquer vacilo pode colocar tudo a perder. Além disso, a mãe do Sam ainda não apareceu, o que deixa tudo num clima de incerteza. Até quando Palmer vai poder cuidar do garoto? Será que alguém vai tirar o menino dele? Ed Palmer era uma grande promessa no futebol americano na época da escola, tipo o herói da cidadezinha onde morava. Todo mundo achava que ele ia se dar bem na vida, sabe? Mas aí, tudo desandou. Ele fez uma besteira grande, foi preso e ficou uns bons anos atrás das grades. Quando ele finalmente sai da cadeia, não tem fama, nem grana, nem lugar direito para ir. A única opção dele é voltar para casa da avó, numa cidade bem pequena onde todo mundo lembra do que ele fez. Clima pesado. Só que é aí que a história começa de verdade. A vida do Palmer cruza com a de um garotinho super diferente chamado Sam. Sam é filho da vizinha dele, uma mulher toda enrolada que vive sumindo por causa das confusões dela. Enquanto a mãe do menino desaparece do mapa, a avó do Palmer, que é um amor de pessoa, meio que cuida do Sam. O menino é um doce, mas sofre um monte porque ele não é como os outros garotos. Ele gosta de se vestir de princesa, adora desenhos, fala com jeitinho e é muito sensível. E isso, infelizmente, faz com que outras crianças e até adultos fiquem pegando no pé dele. A avó do Palmer é tipo um anjo na terra, sempre tentando ajudar todo mundo. Só que ela morre logo no começo do filme. Sim, é triste. E aí o Palmer fica meio perdido de novo. Mas do nada, o Sam aparece mais uma vez e, sem ninguém para cuidar dele, adivinha quem tem que dar um jeito na situação? O próprio Palmer. Só que ele nem queria isso. Ele só queria seguir a vida dele, arrumar um emprego, ficar na dele. Mas não tem jeito. O Sam vai grudando nele aos poucos. É aquele tipo de relação que começa com muito estranhamento, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo aqui com esse menino? Mas aí a convivência vai quebrando o gelo. Enquanto o Palmer tenta reconstruir a vida, se reaproximar das pessoas, arrumar um trabalho, ele vira faxineiro numa escola. Ele também vai criando um laço com o Sam. E é lindo de ver como esse laço cresce. Palmer aprende a cuidar, proteger e até entender o jeito do menino. Ele começa a ver que o Sam, mesmo sendo diferente, é simplesmente uma criança querendo ser feliz, ser amada e aceita. E isso mexe com o Palmer, porque ele também está tentando ser aceito de novo, pela sociedade, pela cidade, por ele mesmo. Mas não pense que tudo é só fofura, não. A mãe do Sam volta e, como sempre, ela não tá nada bem. Tá com um namorado violento, envolvida com drogas, e quer levar o Sam de volta para aquela confusão toda. E o Palmer, que até então era só um cara tentando ficar fora de encrenca, percebe que não pode simplesmente deixar isso acontecer. Ele já ama o menino. E quando a gente ama alguém, a gente luta, né? Então o Palmer enfrenta um monte de coisa: a justiça, os erros do passado, o preconceito das pessoas e até os próprios medos. Tudo isso para tentar dar um lar seguro e cheio de amor pro Sam. E o legal é que o filme mostra como duas pessoas tão diferentes, um ex-presidiário durão e uma criança doce e sensível, podem se transformar juntas, só com convivência, carinho e respeito. Ed Palmer. Um homem que já teve um futuro brilhante pela frente. Quando era mais novo, ele era tipo o orgulho da cidadezinha dele. Jogava futebol americano super bem. Todo mundo achava que ele ia se dar bem na vida, virar alguém importante. Mas a vida não é tão simples, né? Aconteceu uma coisa ruim. Palmer se meteu numa encrenca daquelas que fazem você ir direto pra cadeia. E foi isso que rolou. Ele foi preso e ficou muitos anos lá dentro. Quando finalmente sai, ele já não é mais o garoto do time, nem o orgulho da cidade. Ele virou o ex-presidiário. E isso pesa. Todo mundo olha torto. Todo mundo lembra do que ele fez. Ninguém dá muita chance. Sem ter pra onde ir, Palmer volta pra casa da única pessoa que ainda o recebe de braços abertos. A avó dele, a senhorinha chamada Vivian. E cara, que mulher maravilhosa.
Ela é aquele tipo de vó que ainda acredita nas pessoas, que tem coração bom, sabe? Ela acolhe o neto sem julgamento, oferece um teto, comida e um pouco de paz. E é aí que aparece um garotinho chamado Sam. Sam é vizinho da Vivian e vive ali por perto. Ele é daqueles meninos que chama a atenção, mas não por gritar ou fazer bagunça. É porque ele é diferente. Gosta de usar roupas de princesa, adora bonecas, é super sensível, fala com jeitinho. E por isso, muita gente zoa ele. As outras crianças não entendem, os adultos falam mal e até a própria mãe dele... Bom, ela quase nunca tá por perto. A mãe do Sam, chamada Shelley, é um desastre. Vive se envolvendo com caras perigosos, desaparece por dias e deixa o filho meio largado. Aí quem acaba cuidando do Sam a maior parte do tempo? Isso mesmo, a avó do Palmer. Ela tem um coração tão grande que vira uma espécie de avó do menino também. E o Palmer, que no começo tá só tentando ficar quieto no canto dele, começa a notar o menino ali por perto o tempo todo. No início, Palmer não curte muito. Ele não entende o jeito do Sam. Acha tudo esquisito, não sabe como lidar, mas ele não fala nada, só observa. Enquanto isso, ele tenta arrumar um emprego e se manter longe de problemas. Consegue um trabalho como faxineiro numa escola e começa a seguir uma rotina. Mas aí, acontece uma coisa muito triste. A avó do Palmer morre de repente. Isso mexe com ele de um jeito forte. Ela era tudo o que ele tinha. Era a base dele ali fora. E com ela indo embora, parece que tudo desmorona de novo. Só que não é só ele que perde alguém importante. Sam também sente muito essa perda, porque ele também amava a Vivian. E agora, os dois estão ali, meio perdidos, meio sozinhos. Shelley, a mãe do Sam, não aparece. Some de novo. Some por dias. E quem é que sobra para cuidar do menino? Isso mesmo, Palmer. Mesmo sem querer, mesmo sem saber como, ele acaba ficando com Sam. No começo é tenso. Palmer ainda está tentando entender o que está rolando. Ele não tem experiência nenhuma com criança, ainda mais com uma criança tão diferente, tão única como o Sam. Mas a vida vai colocando os dois juntos. Palmer começa a levar Sam para a escola, a dar comida para ele, a arrumar o cabelo dele, a ajudar nas tarefas. E mesmo sem entender tudo, ele vai fazendo. Vai aprendendo com o tempo. E o Sam, que é super carinhoso e cheio de imaginação, começa a confiar no Palmer. Ele vê que, por trás da cara fechada e do jeito calado, tem alguém ali que está tentando cuidar dele. E é assim que começa a relação dos dois. Sem muito papo, sem muitos planos. Só dois personagens quebrados, tentando sobreviver no mesmo espaço. Um ex-presidiário tentando ser aceito de novo. E um menino diferente tentando ser ele mesmo num mundo que vive dizendo que ele não pode. E mesmo sem saber, os dois vão começar a mudar a vida um do outro. Uma perda enorme para os dois, para ele e para o Sam. Os dois ficam meio sem rumo. A mãe do Sam continua sumida. Ninguém sabe onde ela foi parar. E como não tem mais ninguém para cuidar do menino, sobrou para o Palmer. Mas olha, Palmer não vira pai do dia para a noite, não. No começo ele só tá ali por obrigação. Dá comida, leva na escola e é isso. Só que o Sam é aquele tipo de criança que vai entrando no coração da gente sem pedir licença, sabe? Ele é sincero, fofo, engraçado e tem um jeitinho tão especial que é impossível ignorar. E o mais bonito, ele não tenta mudar para agradar ninguém. Mesmo sendo diferente, mesmo sabendo que as pessoas olham torto, ele continua sendo ele. Gosta de se vestir de princesa, de assistir a um desenho chamado Penélope, que é a paixão da vida dele, e adora brincar com bonecas. Ele é feliz com isso, mesmo que o mundo tente dizer que ele tá errado. Aí você pensa, e o Palmer com tudo isso? Bom, ele começa meio fechado, com cara de não sei o que tô fazendo aqui. Mas aos poucos ele vai se abrindo. Vai percebendo que o Sam só quer ser aceito. E que mesmo sendo super diferente dele, o menino tá trazendo algo novo para a vida dele. Palmer começa a sorrir mais, a se importar, a ouvir. Coisa que ele nem sabia que conseguia fazer direito. Tem várias cenas fofas nessa parte. Tipo quando eles vão à igreja e o Sam aparece todo arrumado, com uma presilhinha no cabelo. E Palmer, ao invés de brigar, deixa. Ou quando o Sam sofre bullying na escola, e o Palmer dá aquele discurso clássico de protetor, dizendo pro menino não mudar por ninguém. É emocionante de ver. Palmer também começa a se envolver com uma moça chamada Maggie, que é professora na escola do Sam. Ela já conhecia o menino, já gostava dele, e vê em Palmer um cara que tá tentando fazer a coisa certa.
Os dois começam a se aproximar, rola um clima, e essa relação também ajuda Palmer a se sentir mais humano, mais inteiro. Enquanto tudo isso vai acontecendo, Sam e Palmer viram tipo uma dupla. Eles almoçam juntos, fazem dever de casa, conversam sobre a vida. Palmer aprende a pentear o cabelo do Sam, a ouvir as histórias do desenho preferido dele, a respeitar o jeito como ele se veste e se expressa. E o mais importante, nunca tenta mudar o menino. Pelo contrário, ele defende o Sam de quem tenta diminuir ou julgar. Mas a vida não é só alegria, né? Ainda tem a sombra do passado do Palmer. Ele ainda é o ex-presidiário aos olhos de muita gente. E mesmo tentando fazer tudo certo, ele sabe que qualquer vacilo pode colocar tudo a perder. Além disso, a mãe do Sam ainda não apareceu, o que deixa tudo num clima de incerteza. Até quando Palmer vai poder cuidar do garoto? Será que alguém vai tirar o menino dele? Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.